Bom dia. Sabe que o cara olha para o que esse cara aí do mundo corporativo está fazendo aqui, né? É verdade, no ano que vem eu completo 35 anos de trabalho. Eu sei que aos meus 40 anos eu comecei com 5 anos a assinar carteira. Então, com o ano que vem eu completo 35 anos de trabalho. Esse ano eu completei em dia 1º de maio 25 anos no mundo corporativo. E foi mais ou menos um marco divisor. Eu abandonei o mundo corporativo recentemente e tenho então aí quase 9 anos que eu fiz outras coisas. O que esse cara fez 9 anos, né? Bom, nos outros 9 anos eu fui militar, eu sou oficial da reserva. Eu comecei a minha vida como empreendedor. Eu vou contar um pouquinho a vida para vocês aqui, né? Eu já passei. E agora eu volto para a vida de empreendedor. Eu vou contar algumas das coisas que eu tenho feito. Mas eu comecei como empreendedor num negócio. E não sei se vocês lembram, né? Tem gente aqui que não lembra bem da época em que o Brasil tinha planos, né? A gente a cada 2 ou 3 anos tinha um plano econômico, né? Os mais jovens nem sabem do que eu estou falando. Mas existiam planos econômicos a cada determinado período. Então nós começamos, logo que eu voltei da minha missão, eu comecei uma empresa que fazia um negócio super sofisticado. Chamava CRM para plantadores de arroz. Claro que a gente não chamava de CRM na época, né? A gente, na realidade, tinha um banco de dados dos plantadores de arroz no Rio Grande do Sul. E a gente fazia uma coisa que ninguém fazia na época. A gente visitava eles e mandava notícias, informava o que estava acontecendo no mercado e não cobrava nada por isso. No entanto, né, quando eles estavam precisando vender, e eles precisavam vender recorrentemente, eles ligavam para a gente. Como a gente tinha um relacionamento com ele que ninguém tinha, eles ligavam para a gente. E a gente então comprava arroz no Rio Grande do Sul e vendia em outros mercados do Brasil. Esse negócio começou devagar, prosperou bastante, foi muito rapidamente, a gente conseguiu, aí, arroz, os volumes são grandes, os dinheiros são pequenos, né? Mas são milhões de toneladas a gente acabou vendendo rapidamente, porque a gente tinha esse relacionamento com as pessoas, ia lá, visitava, o cara nunca tinha recebido uma visita de ninguém, né? Recebia uma cartinha todo mês, né? Impressa no computador, dando as notícias do mercado, quanto é que estava o dólar, a tendência da economia, parará, parará, e aí então ele começou esse relacionamento. Só que a gente foi brindado por um plano econômico que tabelou o preço do arroz a um preço abaixo do que era o preço de venda no Rio Grande do Sul. Porque existem várias qualidades de arroz, no Rio Grande do Sul a qualidade diferenciada e, portanto, o preço é mais alto. Em outros lugares do Brasil, em particular no Centro-Oeste, a qualidade é um pouco pior e, portanto, o preço é mais baixo. No entanto, o tabelamento aconteceu por um preço X e no arroz no Rio Grande do Sul ninguém vendia. Né? Então, eu comecei a minha vida profissional falindo, né? Exatamente, então foi a minha primeira falência. Depois não tive outras, né, felizmente, mas eu vou contando para vocês em outros episódios. Então, esse negócio de empreender é um negócio que vamos chamar assim, eu tenho as marcas nas costas, né? Porque depois eu comecei uma outra empresa, já que a gente tinha aquela infraestrutura, né, e precisava pagar as contas, a empresa de arroz não ia vender mais nada mesmo, e isso durou quase 1 ano, e eu não tinha capital de giro para aguentar isso, a gente fez uma empresinha de processamento de dados. Foi a primeira empresa do Brasil a você poder... Também tem gente aqui que não sabe do que eu vou falar, e aqui infelizmente, né, eu comecei muito cedo, não sabe do que eu vou falar, mas houve uma época em que a gente alugava videocassete. Houve uma época em que isso existia. E a gente criou uma sistemática que a pessoa podia retirar uma fita em uma unidade daquela empresa e devolver em qualquer outra unidade. Naquela época, para poder fazer isso, precisava de um sistema de computação muito caro, para poder operar em rede em múltiplas lojas. E a gente criou uma sistemática que permitia ele fazer isso com um custo muito barato. A sistemática era assim: a gente, todos os dias, depois que fechavam as lojas, a gente recolhia nas lojas as listas de todas as fitas que foram retiradas. Estavam todas catalogadas. E tudo que tinha sido devolvido. Durante a noite a gente processava e imprimia X listas igual ao número de lojas. E devolvia nas lojas. Facilitava muito a vida da loja, porque no dia seguinte ele sabia. Ah, a fita aqui, Robocop, né? Tá 2 diárias, tá aqui, ó, R$4. Só marcava ali R$4 no caixa, fechava o caixa mais fácil e podia entregar em qualquer loja.
Era uma sistemática simples, mas que era, né, engenhosa e inovadora para a época, porque nenhuma outra locadora fazia isso, cara. Tirou naquela, tem que entregar naquela. Sabe o que significava isso, né? Durante a noite, a gente processava. E a gente começou com esse negócio. Eu paguei a minha lua de mel, já que esse negócio, né, mais ou menos dava algum dinheiro, fazendo um programa para administrar uma fazenda. Né? Quantos terneirinhos, da vaca da terneirinho, aí tarará, controlava a vaca para não cruzar pai com mãe. Né? Aí eu comecei a ficar mais sofisticado, né? Fiz programação linear, otimização de ração, baseando no custo, volume para produzir leite. Né? Aí eu já comecei a complicar a vida de vocês, estava achando que estava fácil. Né? Então eu comecei a sofisticar isso, e aí eu fiz um programa de contabilidade. Né? Então eu comecei a ficar mais chato, né? Fiz um programa de contabilidade, razão... E aí uma empresa viu que eu tinha feito programa de contabilidade e me contratou para fazer a contabilidade da empresa. Eu não sou contador, eles tinham contador, eu fazia o processamento da contabilidade. E aí pediu para mim tocar parte da parte administrativa da empresa. Mas eu era meio assim um profissional, mas empreendedor, porque eu tocava o meu negócio à parte e ajudava eles no dia a dia. E foi por conta disso, né, de eu ser um cara que entendia de informática, conhecia a contabilidade, eu fui contratado numa grande empresa onde eu fui para a RBS. Isso aconteceu em 89. Aí que eu saí do mundo empresarial, ou empreendedor, para vir entrar no mundo corporativo. Então eu digo que eu fui atropelado pelo mundo corporativo, eu não tinha planejado dessa forma. Você sabe que muita coisa nas escrituras, né? Quem aqui está familiarizado aí com Bíblia, né? Fala de empreendedorismo. O pessoal não lê direito, mas se lê, se via. Só para contar algumas histórias. Você sabe que Abraão foi um cara que pode olhar por uma ótica, ele foi um cara que tem uma vida dura. O pai dele quis matar ele, né? Sério, o pai dele quis matar ele, oferecer ele em sacrifício a um Deus qualquer lá. E ele fugiu, sem nada. Né? No entanto, Abraão, se a gente lê lá em Gênesis, diz assim sobre ele, né? Muito rico em gado, prata e ouro. Ou seja, Abraão, do zero, virou um milionário da época. Mais um outro cara que também virou empreendedor foi o Jacó. Vocês lembram da história do Jacó? Jacó foi aquele cara que trabalhou 14 anos para ter mulher. Né? A mulher era cara pra caramba. Né? Então ele pagou 14 anos para poder casar com a Raquel. E aí depois ele decidiu sair da empresa do sogro e trabalhar sozinho. Né? Jacó é outro cara que prosperou muito. Diz assim, ó, enriqueceu sobremaneira e teve grandes rebanhos, servas e servos, camelos e jumentos. Isso está em Gênesis 30, 43. Um bom exemplo é José. José é um cara que também começou a vida com problemas. Viu? Esse cara foi vendido como escravo para o Egito. Tá? Ele foi caluniado e preso. E aí ele virou, por uma série de circunstâncias, o segundo homem mais importante da nação mais importante do mundo naquela época. Né? Ele é o cara mais importante do Egito, né? Depois do faraó. Né? Então, um outro cara que conseguiu dar certo, esse mais parece que no mundo corporativo, né? Um pouco menos que no mundo de empreendedor. Mas tem um cara que eu gosto muito, né? Que é esse aí. Esse é o Moisés. O Moisés, a primeira empreitada dele foi a seguinte, ó, vamos pegar mais ou menos 1 milhão de pessoas e vamos sair do Egito e atravessar o deserto do Sinai. Né? Pô, olha, não é um empreendimento fácil. O cara pegar 1 milhão, quase 1 milhão de pessoas, né, e sair lá do lugar que eles estavam confortáveis. Eles eram escravos, mas não estava faltando nada. Né? Os caras pagavam, né, o salário em dia, tinha carteira assinada, tinha SUS. Eles estavam numa boa. Né? Do que vocês estão reclamando? Era assim mesmo. Né? Aí, mas eles resolveram, não, vamos empreender. Vamos sair daqui do Egito e vamos empreender, né, e vamos atravessar o deserto do Sinai e vamos conhecer uma outra terra. Então aqui foi onde o Moisés resolveu atravessar esse deserto. Né, esse aqui são os meus 3 filhos, né, que a gente escalou o Monte Sinai. É um lugar tão agradável que você tem que escalar de madrugada, porque você não consegue escalar de dia, a temperatura passa dos 50 graus. Né? Então a gente começa a escalar o Monte Sinai às 2 da manhã, aí chega no topo lá pelas 5 da manhã e aí vê o pôr do sol, aquele que eu tirei a foto que vocês viram ali há um minuto atrás. Né? Aí você desce para estar felizmente lá embaixo às 7 da manhã,
né? E aí fugir rapidamente para um ônibus com ar-condicionado. E aqui, vocês sabem que a história do Moisés teve uma sarça ardente, né? Um pedaço né? Uma planta que queimava, mas não se consumia. Já ouviram falar dessa história? Esse mosteiro aqui, que tem essa foto aqui, esse mosteiro foi construído no mesmo ano em que o Brasil foi descoberto. Aí fica no pé do Monte Sinai, e aquela ali, supostamente, é o mesmo tipo de árvore que era a sarça ardente naquela época. Eu tirei a foto não por causa da sarça ardente, mas por causa do extintor que os caras botaram. Né? Acho que eles estavam com medo que pegasse fogo de novo. Mas Moisés, né, é um cara que é um super empreendedor. Né? Ele realmente conseguiu, né, levar 1 milhão de pessoas numa travessia muito complexa e difícil. E o principal feito que todo mundo sabe que Moisés fez foi que ele é o cara dos 10 mandamentos. E nada mais justo do que hoje falar sobre os 10 mandamentos, só que do empreendedor bem-sucedido. Primeiro, não iniciarás... Todos eles começam por não, você sabe, né? Esse negócio de não dizer não surgiu só com Jesus Cristo. Naquela época era não, então não iniciarás sem um bom plano de negócio. Teve uma palestra aqui sobre plano de negócio aqui no fundo, mas o bom plano de negócio é absolutamente essencial para qualquer empreendimento. Qualquer. Ali é que a gente consolida de uma forma pragmática tudo que a gente está pensando. Né? O que eu vou vender? Quanto eu vou vender? O que vai custar o que eu vou vender? Isso vale para produto ou serviço? Né? Quantas pessoas eu vou precisar para vender? Aonde que eu vou vender esse trem? Quem que vai comprar? Quanto custa cada vez que o cara comprar? Quanto custa para entregar? Quanto custa para fazer? Quanto custa para ter um escritório, pagar a luz, a conta de água, etc. É absolutamente essencial um bom plano de negócio. Um plano de negócio, ele tem centenas ou milhares de linhas de Excel. Depende da sofisticação do que a gente está falando. Mas quando o cara reduz isso a 15 células, está faltando pensar sobre a ideia. Está faltando entender o que realmente eu vou fazer, como eu vou fazer. Se não, é só uma boa ideia. E boa ideia não dá necessariamente resultado. Então, na palestra da Cícera, ela falou sobre alguns dos princípios, mas tem que ter, não a receita, mas o que é a receita, da onde vem, quantos vende, para quem vende, quando vende, aonde vende, todo o custo disso, o custo de vender, o custo do produto, quanto custa comprar, o transporte, o imposto, quanto custa para mim operar esse negócio. Então, tudo isso precisa estar muito detalhado mesmo. Então, um plano de negócio que não tem uma centena de linhas, significa que vocês não gastaram tempo suficiente pensando no plano de negócio. Alguns negócios não precisariam de um bom plano de negócio. Por exemplo, eu vou ser cabeleireiro em casa. Não preciso de um plano de negócio muito sofisticado, não preciso de uma centena de linhas para fazer isso. Porque o custo é basicamente o seu custo e o seu tempo. Mas, se você quiser transformar esse seu negócio num salão de cabeleireiro, já mudou de figura. Já precisa mais linhas. Então, o plano de negócio é absolutamente fundamental. Mas, o segundo mandamento é: não terás otimismo demasiado. Porque normalmente o cara, não, agora descobri a pólvora, vai dar tudo certo, ninguém faz isso no mundo. Assim, toda vez que a gente diz a frase, ninguém faz isso no mundo, ela é que nem aquele negócio, não existe pessoa que não peca, é igual. Todo mundo é pecador, olha, a chance de ter uma ideia absolutamente única no mundo é muito pouco provável. Um exemplo disso é o próprio Facebook. O Facebook era, não era. Segundo o próprio filme e o relato judicial, ele copiou a ideia dos outros caras, e aí teve uma briga judicial por conta disso. Ele melhorou, não estamos criticando aqui o que foi feito, mas
não é muito difícil você ter uma ideia, só você teve aquela ideia. Porque os fatores eles acabam conspirando para que mais pessoas tenham ideia ao mesmo tempo do que você. Então, o otimismo demasiado mata o negócio. Quando o cara diz, não, esse meu negócio aqui vai dar 1 bilhão em 2 anos, olha, tem que ser um negócio realmente interessante. E uma coisa que aí, sem querer complicar, mas só dizendo que existe jeitos de sofisticar, existem hoje muitas metodologias de planejamento que são mais sofisticadas, usando variáveis estatísticas em vez de determinística. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo aqui sabe fazer orçamento, né? Orçamento de casa, por exemplo. Não, mês que vem eu vou gastar 2.000 com comida. Bom, mas aí surgiu um jantar. E não vai dar 2.000, vai dar 2.200 com comida. Bom, mas... e no outro mês, não, mas esse mês a gente viajou, ficou na casa da minha sogra, então eu vou gastar 1.800 com comida. Bom, mas o que aconteceu com os 2.000 que eu gastava todo mês, não é? É o 1.800, 2.000 ou 2.200? Então isso se chama uma variação. Variações são estatísticas. E aí, se a gente começa a trabalhar com um pouquinho mais de sofisticação, existem modelos matemáticos bem mais sofisticados que ajudam a gente a entender como é que eu faço para acomodar essas variações, né? Todo mundo sabe o que é variação, vocês só não se dão conta. A pergunta que vocês não precisam responder, mas para pensar é: quanto tempo você leva para chegar no trabalho ou, né, todo dia? Pô, você vai todo dia para o mesmo lugar? Não sai mais ou menos na mesma hora? Quanto tempo demora? Vocês vão descobrir que todo dia vocês demoram um número de tempo diferente, né? Pode variar assim, vamos dizer que se varia entre 40 e 50 minutos. Então aí esses 10 minutos se chamam desvio padrão, né, em relação à média, que vamos dizer que seja 45. Então essa é só para dar uma ideia de que isso pode ficar um pouco mais sofisticado. Se são negócios maiores, a sofisticação se faz necessária, né, para garantir que você vai ter a capacidade de tocar o negócio. Não acredite somente no crescimento da receita. A receita, como ela é sempre a maior linha de qualquer negócio, ela acaba encobrindo um monte de problemas. Não, como é que eu resolvo todos os problemas que eu tenho no meu negócio? Eu aumento a receita. Beleza. Só que aumentar a receita é função de duas coisas. Unidade e preço. É número de unidades vendidas, serviço ou produto, e preço do serviço ou produto. Para mim aumentar a receita, eu tenho que aumentar ou o número de unidades ou o preço. E o que acontece quando eu começo a ir para o mercado, eu começo a enfrentar a concorrência, e como é que eu faço para crescer a receita? Eu acabo ajustando sempre no preço. Só que o preço, a gente decide. Agora, quem decide se vai comprar o produto ou serviço por aquele preço é alguém, e não é a gente. Vou imaginar que vocês têm 100 mil reais na poupança, que vocês querem tirar para investir num negócio. Essa é a decisão, né, que todo empreendedor passa. Porque se o empreendedor tem 0 na poupança, olha, ele vai ter uma vida difícil. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Então ele tem um dinheiro lá na poupança, aplicado em algum lugar, ou é um imóvel, ou é um outro serviço. Mas vamos fazer a conta da poupança. Na hora que ele decidiu tirar 100 mil reais da poupança e colocar num negócio, aquele negócio precisa dar um retorno que no mínimo é maior que o quê? Que o quê? No mínimo maior que o quê? No mínimo, dezenas de vezes maior que a poupança. Porque na poupança não tem risco nenhum dele sumir. Ele fica quietinho lá te olhando. Se eu tirar o dinheiro que está rendendo na poupança, 6 juro real mais inflação, para ter um retorno de 7, é um negócio sim, de risco brutal. Porque eu tirei da poupança, pode ser que o negócio não dê certo, e eu fiquei sem a poupança.
Então, por isso o plano de negócio é tão importante, porque é lá onde todas as decisões sobre vale a pena tirar da poupança para botar nesse negócio é tomada. Lembra-te do caixa, tá? Para preservá-lo. Nenhuma empresa, grande ou pequena, vai falir porque deu prejuízo. Qualquer empresa, grande ou pequena, falirá certamente se não tiver caixa. Só para vocês darem uma ideia, a TAM deu um prejuízo de 1,4 bilhão de reais. Tem gente que nem sabe quantos zeros tem 1,4 bilhão. E não precisa saber mesmo, é um número gigante. Não vai quebrar, não vai parar de funcionar, não vai parar de voar, não vai nem diminuir o número de rotas, não vai acontecer nada. Porque é uma razão qualquer lá que gerou esse prejuízo. Ela tem caixa suficiente para continuar mantendo o barco rodando e vai fazê-lo. No entanto, se fosse assim, olha, TAM deve 1,4 bi e não tem crédito para financiar, segunda-feira vai ter slot sobrando em Congonhas. É rápido assim. Então, o caixa é a coisa mais importante que tem para administrar. Mais importante que a contabilidade. Porque o cara não morre porque fez uma provisão errada. Ele morre porque não tem caixa. E isso é um problema do mercado brasileiro em particular. Honra todos os teus compromissos, inclusive impostos. O pessoal acha, não, faz de conta que imposto não tem que pagar, esse negócio aí é problema de alguém, né? O governo cobra muito, né? Eles são, né, não dão retorno. Assim, pode optar por um outro governo, mas qualquer governo cobra imposto. E eles, né, perseguem a gente, né, o cara assim, e é o pior cenário, porque o governo nunca esquece. E não tem pressa, ele está lá sempre. Mas pagar todos os compromissos é absolutamente fundamental. Por quê? Porque a gente está pregando a honestidade absoluta, por um lado sim, mas mais importante do que isso. Na hora que atrasou um fornecedor, senhoras e senhores, acabou o fornecimento. E mata o negócio. Na hora. Então você não pode... Claro, se de repente, tem que atrasar uma conta de luz aqui, esse mês aqui vou atrasar a conta de luz, dá para dar uma negociada. Mas o fornecedor, na hora que você atrasar um fornecedor, ele se lembra. Na próxima ele vai querer, beleza, eu vou te fornecer, quanto você quer? Bom, o preço é esse mesmo, só que agora você tem que pagar à vista. Normalmente o que o pessoal acha mais interessante atrasar é salário. Né? Não é bacana atrasar salário? Pô, é fácil, né? O cara atrasa salário, paga no dia, vai empurrando, né? É no dia 5, do dia 5 vai para o dia 10, do dia 10 já não vai para esse mês. O time de futebol vive assim, né? Qual é o time de futebol que paga salário em dia, né? Dá para contar nos dedos da mão do Lula. Então esse negócio... Ele tem menos dedos, só isso, né? Então, esse negócio, o cara atrasar salário é bacana. Os funcionários vão embora quando o salário atrasa? Não. Todo mundo fica lá, reclama no banheiro, reclama no almoço, né? Reclama com a mulher em casa, mas ninguém vai embora, né? Até porque o cara começa a procurar outro emprego. E aí acontecem duas coisas. Primeiro, assim que ele consegue, ele some. Ele nem avisa que ele vai embora. Ele só não aparece. E dois, mesmo que ele não tenha conseguido outro emprego e não tenha abandonado ou fugido, ele começa a gastar um percentual importante do tempo dele pensando em outras coisas. Isso que chama produtividade. Então o cara mata 20% da produtividade de um funcionário porque atrasou 5 dias de salário. Pô, a matemática é burra, né? 5 dias de salário ele ganhou 10%, né? Um pouquinho mais, quase 15%, né? E matou 20% de produtividade, perdeu 5%. A matemática é simples, mas as pessoas às vezes não fazem a matemática e acabam achando que são mais espertos, né? E aí começam a querer aplicar coisas nos outros.
não gastarás em excesso. O nome desse mandamento é parcimônia. Precisa ter uma loja? Precisa ter um escritório? Precisa comprar um negócio separado? Não, então faz em casa, usa o telefone de casa, né? Usa o endereço de casa. Não precisa o cara abrir um... Ah, não, vou fazer um empreendimento. Mas não dá para fazer na garagem de casa? Se dá, faz. Ah, mas não é legal, não dá para chamar meus amigos. Azar. Tá? É muito mais importante gastar pouco no início do negócio do que o cara... ah, não, vou virar o empreendedor. Pega os 100 mil da poupança, a primeira coisa, um escritório legal, móveis, etc, etc. Nada dessas coisas dá retorno. Nenhuma delas gera negócio. Elas são custos necessários. E, portanto, a gente tem que fazer com que eles sejam o menor possível. Parcimônia absoluta. O número de empresas que começou em garagem é infindável. Né? Apple, né? Microsoft, etc, 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 etc. Então, zero de chance do cara achar que... Na hora que ele comprou um escritório legal... Aí é que o negócio vai prosperar. Não tem nenhuma correlação entre essas duas coisas. Tem uma piada. Quando a gente começou o negócio de televisão por assinatura, lá em 1991, né, não tinha nenhum assinante, mas você tem que comprar infraestrutura para prestar o serviço. Aí estava lá o pessoal, aí chegou um cara que comprou o lugar onde a gente ia colocar, né, os equipamentos. O cabo funciona assim, você tem um lugar onde dali saem todos os sinais para todo o resto da cidade. Esse lugar chama Red End. Né? Então chegou lá e começou, consegui comprar o Red End, parará. Aí começaram 3 ou 4 executivos a festejar. Aí um outro mais sábio disse assim, vocês estão festejando assim quando comprou o Red End, imagina quando tiver um cliente. Então, na realidade, o Red End, né, não tem motivo para celebrar o cara conseguir comprar alguma coisa. Né? Significa que ele tem capacidade financeira de fazê-lo. Não garante o sucesso do negócio. Não permitirás ultrapassar o limite estabelecido no teu investimento. Então, um negócio precisa de investimento inicial. Se for uma fabricação, precisa de máquina. Né? Se for uma prestação de serviço, precisa de um computador. Se for um salão de beleza, precisa de secador de cabelo, precisa ter as cadeiras, espelho, etc, etc. Então, todo investimento para construir esse processo. Depois... todo o capital de giro para garantir a diferença entre o quando eu recebo de quando eu pago. Terminou, né? É só isso. Investimento nesse capital de giro, correto? Não, o que falta então? Falta isso mesmo, a reserva. Porque a gente vai errar no otimismo, a gente vai errar na projeção, não vai acontecer exatamente como a gente está imaginando, e se eu não fiz a reserva, o meu negócio acaba aqui. Esse é o mandamento, não ultrapassar o limite de investimento. Porque sabe o que acontece ao ultrapassar o limite de investimento? Eu estabeleço que eu estou num poço sem fundo. E aí eu posso entrar nesse poço e nunca mais conseguir sair. Porque como é que resolve um poço sem fundo? Com dívida. Aí eu vou aumentando o poço, aumentando o poço, aumentando o poço, aumentando o poço. E ele fica um poço sem fundo. Por isso que quando eu faço o meu plano, eu preciso definir quanto é o investimento, quanto é o capital de giro, quanto é a reserva. E a menos que eu tenha uma convicção absoluta de que se eu rodar mais um mês ou 2 vai dar certo, a decisão dura é... para. Isso no mercado financeiro chama stop loss. Para de perder. Desiste. Não vai vender arroz por 1 ano a esse preço. Para. Não adianta. Não deu. Torrei o dinheiro, fiz o investimento, não deu. Não é, né, o que todo mundo gosta de ouvir, mas é uma lição absolutamente fundamental para o cara não entrar num outro ciclo. Ele sai do ciclo de prosperidade e empreendedorismo para o ciclo de pobreza e dívida. Né? E a divisão dos dois é qual é o limite do meu investimento, da minha capacidade de investir. O próximo
Também não é fácil. Não recrutarás baseado somente na amizade. Pô, o cara é meu amigo. Nós estamos na escola junto. Né? Por que ele não vai ser um cabeleireiro tão bom quanto eu? Porque ele não pode não ser nunca. Porque ele não vai conseguir, necessariamente só porque é meu amigo, fazer o meu negócio dar certo. O empreendedor, ele precisa se aproximar de gente que conhece mais do que ele, ou conhece o mesmo que ele, ou conhece o negócio dele, para poder ajudar. Se não é alguém que conhece do negócio, é alguém que conhece da área. O que quer dizer da área? Pô, é um cara muito bom de vendas. Eu defino o cara bom de vendas como um animal. Né? Quando você, pô, esse cara é um animal de vendas, não é pejorativo, é assim, o máximo de elogio que eu consigo dar. Né? Esse cara é um animal. Ele vende qualquer coisa para qualquer um. Né? Então, quando eu qualifico o cara como animal de vendas, né, esse cara eu quero perto de mim. Mas é porque ele é um animal de vendas. Ele não entende nada do que eu quero vender, ou do serviço que eu quero prestar. Mas o cara é um animal de vendas. Bom, então esse eu quero. Ou ele entende do serviço que eu quero prestar. Ah, não, mas ele é se ele é meu amigo, tanto melhor. Tanto melhor. Mas não dá para achar que necessariamente 3 amigos vão fazer um bom negócio, a menos que tenham qualidades e conhecimentos que sejam afins. A amizade só não faz o negócio acontecer. O próximo também é difícil. Não confundirás a tua carteira com o negócio da empresa. Porque o cara, não, pô, mas eu sou o dono da empresa. Ninguém está disputando isso. Ninguém está disputando que você não é o dono. Eu sou o dono, 100%, você é dono de 100% da empresa. Mas, na hora que você começa a misturar a sua carteira com a da empresa, você não sabe se você está ganhando ou perdendo dinheiro. A menos que seja que nem aquela piada, né? O comerciante começou a vida, foi lá, parará, aí quis bancar um estudo bom para o filho, mandou o filho estudar nas melhores universidades, pagou especialização, pagou mestrado fora, pagou doutorado, o filho virou doutor em economia, né, depois de anos estudando fora, né, trabalhando nas melhores universidades, o filho volta para casa e vai lá, né, e chega assim, pô pai, esse negócio aqui a gente precisa revolucionar esse troço aqui agora. Né, a gente precisa colocar um software que faça isso, precisamos colocar um negócio que faça aquilo, precisamos substituir o caderninho, precisamos mudar isso, precisamos tomar dívida, precisamos fazer um monte de coisa. Aí o pai olha assim, né, com a sabedoria de quem tem mais idade às vezes, diz assim, olha meu filho, eu não sei bem, né, de contabilidade, ou de finanças, ou de risco. O que eu sei é o seguinte, quando eu comecei isso aqui, né, eu tinha o casaco que eu pendurava naquele prego ali. Ó. Agora, assim, tudo isso aí que você está vendo, paguei sua universidade, paguei seu estudo. Essa é a contabilidade que eu faço. O próximo mandamento também é difícil. Todo mundo acha que vai ficar empreendedor e não tem mais chefe. Ah, agora não tem mais chefe. Não tem mais chefe, ninguém manda em mim. Eu faço o que eu quiser. Chego a hora que eu quero, saio a hora que eu quero. Não tem nada mais distante da verdade no mundo do empreendedor. Na realidade, quero dizer para vocês que o mundo corporativo é muito confortável. Por quê? Né? Você tem hora para chegar, né? Você tem um trabalho para fazer, aí você vai embora, se você consegue enganar bem, você fica lá bastante tempo. Né? O risco máximo, sabe qual é o maior risco que tem no mercado corporativo? Os caras dizem assim, ó, vai embora. Né? Tem uma piada, que não é piada, é verdade. Todo mundo já ouviu falar do Boni. Né? O Boni foi um cara que trabalhou muito tempo na Globo. Né? O Boninho, esse que todo mundo sabe quem é o pai, é o filho do Boni. Né? E aí o Boni trabalhava na Globo. E aí aconteceu uma caca qualquer lá, e ele chegou assim, disse assim, me demite já esse cara. Demite agora o cara. Aí alguém chegou assim, Boni, o cara não trabalha, ele é um terceirizado, não é empregado da Globo. Então contrata ele agora. E aí demite. É verdade, não é uma história.
Mas no mundo corporativo é o máximo que você pode fazer com o cara. Vai, você está embora daqui, nunca mais quero ver essa cara. Beleza, vou embora. Né? Você pega a sua coisa, passa lá, depois 10 dias, vai no sindicato, faz o acerto, bota o dinheiro no bolso, vai embora. No mundo empresarial, o seu chefe recobre de você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque o seu chefe é o aluguel que está atrasado, é a luz que está atrasada, é o salário que o 13º que tem que pagar, etc, 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 etc. Então você, quando é empreendedor, tem que realmente entender que você vai para uma vida desconfortável. No sentido de que você tem muita autonomia, mas tem muito mais responsabilidade. E é um mundo que dá certo. 99, olha o número, 99% dos empregos no mundo são gerados por pequenas e médias empresas. Não é o Google, que nem tem gente trabalhando, muito pouca, né? Ou a Apple. São pequenas e médias empresas que começam com empreendedores e justamente aí vem o mandamento, que também é difícil, mas é que não desistirás. Não desistirás. Só contar duas histórias para vocês. Matemática. Vocês sabem por quê que só 20% dos vendedores fazem 80% das vendas em qualquer empresa? 20% dos vendedores fazem 80% das vendas. Sabe por quê? Todo mundo sabe disso, né? Pô, tem os caras que batem meta e tem os caras que não batem meta. Né? E esses caras que batem meta, eles batem tanto que eles representam 20% deles, 80% do resultado. Olha, eu já fiz em tudo quanto é empresa que eu já trabalhei, e a conta, se não é 80, 20, né? 20% dos vendedores, 80% das vendas, é 70, é 60, às vezes é 90. Mas é um percentual pequeno de vendedores faz um percentual muito grande das vendas. Por quê? Porque para fazer uma venda precisam 5 impactos. O que são impactos? Impactos são impactos. Se o cara foi abordado na rua, viu um outdoor, ouviu uma mensagem no rádio, ouviu um negócio, leu um anúncio na internet. Quer dizer, só depois de 5 impactos é que o cara compra. Pô, se precisar 5 impactos para comprar, o vendedor que foi lá uma vez, a chance dele gerar 5 impactos é pequena. Agora, o vendedor que foi lá 5 vezes, quantos impactos ele gerou? Ele sozinho gerou 5. Precisa ter muito mais cara de pau, né? Precisa ter muito mais tenacidade, precisa não desistir nunca. E esses são os caras que dão certo. No Brasil, a estatística era assim. Na década de 90, metade das empresas que abriam, metade das novas empresas que abriam, fechavam em 2 anos. Ou seja, abria 2, fechava 1. Hoje, com a sofisticação que se tem, 75% das empresas que abrem permanecem vivas por 2 anos no mínimo. Ou seja, um crescimento importante. A chance de dar certo é 3/4. Pô, com essa chance até na loto dá para jogar, né? Porque não tem como errar. 3/4, ou seja, de cada 4 que jogar, uma vai ganhar, né? Vai ganhar no mínimo, né? Vai ganhar 3. Vai só perder uma. Então tem que jogar, né? É um negócio que vale a pena. Vale a pena investir. De cada 4, 3 dá certo depois de 2 anos. Depois de 2 anos, a mortalidade cai muito. A mortalidade das empresas pequenas, ela no início. Sobreviveu aos primeiros 2 anos, ela ganhou uma perenidade grande. E é justamente isso, né, que o não desistir tem a ver justamente com isso. Porque se o cara não quebra os mandamentos, né, se ele não quebra os mandamentos, ele cai na categoria dos 75. Vai dar certo. Tem uma chance grande de proliferar e crescer. Tem aí muita oportunidade de fazer e acontecer, e esse negócio é muito positivo. Gerar independência financeira, autossuficiência, riqueza, o que vocês quiserem imaginar. Então, quando as pessoas pensam nesse negócio, né, para mim esses mandamentos eu fui coletando eles ao longo dos anos. Né? Um ou outro aí pode ajustar para um lado ou para o outro, mas se esses 10 mandamentos você tiver, né, afixados, eles vão funcionar. Eles vão garantir que, se for um bom negócio, se for uma boa ideia,
vai dar certo. Uma outra informação para vocês. Não precisa ter uma ideia brilhante para abrir um negócio. Não precisa ter uma ideia brilhante. Não precisa ter uma ideia brilhante. Normalmente, a gente vende coisas que os outros vendem. Eu, por exemplo, quando trabalhava em telefonia, eu vendia exatamente a mesma coisa que o outro cara vendia. Não tem nenhuma diferença. Zero diferença. Tanto que não tem diferença que a maior parte de vocês tem muito mais de um chip na carteira ou no próprio celular. Mentira ou não? Verdade. Então não tem nenhuma diferença. Mas como é que foi que a gente conseguiu em um ano ser o cara que mais crescia em pós-pago, se os outros caras já estavam lá fazendo esse negócio? A gente fez só uma coisa certa. A gente errou menos. É fácil de errar, né? Todo mundo aqui tem uma história de horror para contar sobre telefonia celular, né? Todo mundo tem uma história de horror. Então, era só errar menos. Só o fato de errar menos, já facilitava um pouquinho a nossa vida. Vocês sabiam que, por exemplo, quando eu estava em telefonia celular, a empresa que eu trabalhava tinha os melhores planos de telefonia do mercado. Tinha os melhores planos. Só que ninguém sabia. A única coisa que vão avisar que a gente tem os melhores planos. Então, quando você concorrência é igual, você vende a mesma coisa. Não tem nenhuma diferença. Então, quando o cara acha, não, se eu não tenho uma ideia brilhante para começar um negócio. A maior parte das coisas não são ideias brilhantes, geniais. Pô, inventei o Facebook, inventei o Google, inventei a Apple, inventei a Microsoft. Não precisa. A maior parte dos serviços são serviços que todo mundo usa, que tem uma qualidade diferenciada e um serviço impecável. E um serviço impecável. Qualidade diferenciada e serviço impecável, eles são o diferencial competitivo único em qualquer negócio. Se você tem uma qualidade diferenciada e um serviço impecável, a chance do seu negócio, seja ele qual seja, não dá certo, é baixíssima. Por quê? Porque o outro cara faz pior. Vou contar um negócio para vocês, que vocês, por favor, repitam, porque é muito importante, é quase um mantra. É assim, vocês não têm que ganhar. Caiu o avião, na savana africana, aí 2 caras sobreviveram. E na savana africana é a lei do mais forte. O mais forte é o leão, ninguém tem dúvida disso. Aí os caras ouviram o rugido do leão. Pô, imagina os caras, Que desgraça. Cai o avião, sobrevive. Aí vem um leão para me comer. Aí o que o cara faz? Um se desespera, começa assim, pô, o mundo vai acabar, o leão vai me comer, não sei o que eu vou fazer. E o outro calmamente começa a procurar no meio das bagagens, destroçados do avião, um tênis. Por que você quer um tênis? Assim, você vai querer correr mais que o leão? Eu não preciso correr mais que o leão, só preciso correr mais que você. O mundo corporativo é assim. Vocês não precisam correr mais que o leão, vocês só precisam correr mais que o cara. Quer abrir um restaurante? Beleza. O restaurante tem que ter qualidade, e serviço impecáveis. Se vocês não enlouquecerem no preço, o restaurante de vocês vai estar sempre cheio, o do lado vai estar vazio. Pode ser que não aconteça isso no primeiro mês, mas dali a 6 meses acontece. Então não precisa ter ideia genial, não sair daqui e não estou com uma ideia genial, não tive uma visão, que nem tem o quadro aqui que vocês vão receber. Não precisa, não precisa. É um negócio com muita qualidade e persistência. Estão rindo, mas é assim que funciona. Então, eu quero dizer para vocês que esse mundo de... Olha aí. Então, esse mundo do empreendedorismo é um mundo apaixonante. Eu agora estou envolvido aí já com 3 negócios, aí, sinceramente, como agora eu liberei a minha agenda, vamos conversar. Agora que eu liberei a minha agenda, esse é o problema, você vai ter que entrar na fila. Porque eu lotei a minha fila de gente querendo falar sobre negócios. Só porque saiu o diabo da matéria lá no estado dizendo que eu vou me empreender. Lotou a minha agenda assim. O pessoal achou que eu estava de vagabundagem, eu não consegui. Lotou a minha agenda porque tem um monte de gente querendo falar sobre negócios. Alguns têm chance, alguns não têm chance.
E o que eu aprendi nesse período de vida, assim, que eu sou absolutamente honesto. Às vezes as pessoas não gostam de tanta honestidade assim, elas preferem um pouquinho de mentira, né? Não, vai dar certo, vai que dá. Eu prefiro dizer, olha, não sei não, amigão, acho que isso não vai legal não. Né? Ó, eu não quero não, ó, acho bacana, mas eu não estou nessa. Né? Porque eu acho que tem montes de oportunidades, né, que a gente pode ajudar. E eu acho que a capacidade criativa das pessoas é absolutamente infinita. Né? Com ideias brilhantes, algumas delas realmente únicas, e outras não, é só fazer melhor o que já existe e fazer bem feito. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui, né? Espero poder ter ajudado vocês aí, né, com os mandamentos. Né? Não sei se é mandamento demais para amanhã de sábado de manhã, né? Amanhã é domingo de novo, mandamento. Né? Mas eu acho que era importante para falar sobre como a gente baliza o nosso negócio. Muito obrigado, tenham um bom dia.